a origem da indisposição para orar. Orar é para ficar melhor, eu acho. A indisposição para orar. É algo que realmente a gente percebe em qualquer pessoa. Eu sou pastor e eu vou te dizer, tem dia que eu levanto da cama e eu não quero nem trabalhar, quanto mais orar, porque trabalhar é mais fácil que orar, muito mais fácil. Mas de onde vem essa indisposição? Por que isso acontece, na minha vida e na vida de todas as pessoas? Sabe, querido, eu creio que existe duas necessidades urgentes, sempre foram urgentes, não é por causa desse momento, sempre foram urgentes, é urgente hoje e será urgente também no futuro. Duas coisas muito importantes, que é o quê? A necessidade de alimento na palavra e oração. Queridos, isso é extremamente importante. A pessoa precisa, todo mundo que aceitou Jesus, ele precisa de alimento na palavra e oração. Essas duas coisas andam juntos. É a base alimentar espiritual de qualquer pessoa que creu em Cristo Jesus. Não importa qual seja a cultura dele, a língua dele, o dialeto que ele fala, isso aqui é para todo ser humano. Ou seja, ele precisa alimento na palavra e oração. Agora, tudo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, no nosso meio, Ele faz por esses dois caminhos: alimento na palavra e oração. Tudo que Deus vai fazer, alimento na palavra e oração. Deus não faz nada que não seja por esse caminho. Alimento na palavra e oração. Isso é extremamente importante. A gente crescer na palavra, conhecer a palavra para praticar. Não é conhecer para saber, não é conhecer para debater, é conhecer para viver, para experimentá-la, para desfrutar da palavra. Amém? Isso é extremamente importante. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer isso. Então, eu preciso de palavra e oração. Agora, o que é o nosso desejo, o que eu encargo no nosso coração? Que nesses dias venha esse clamor no meu e no seu coração por oração, orar cada dia, orar mais. Deus já está acelerando, mas vai ser para todo mundo? Não vai. Não vai ser para todo mundo. Todo mundo vai ser acelerado? Não, todo mundo não vai ser não. Porque tem aqueles que se colocam na posição de receber o sobrenatural de Deus, e tem aqueles que têm uma postura da seguinte maneira: Deus falou, então, mano, relaxa, vai dar tudo certo, sem se colocar na posição de quê? De receber, sabe, na posição que é esses dois caminhos aqui, sabe, conhecimento da palavra, alimento, não é nem conhecimento, é alimento, porque tem gente que conhece, mas não se alimenta dela. E é tão importante saber o que é a palavra. A palavra é o pão vivo que desceu do céu. A palavra é o próprio Senhor Jesus. Se eu me alimento da palavra, eu me alimento de Jesus. E lá no Evangelho de João 6,57 fala o seguinte: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então eu preciso comer, eu preciso beber, sabe, do Senhor, eu preciso comer da palavra, eu preciso estar diante dele. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma vida perene de oração, uma vida contínua de oração, Eles têm os períodos, eles vivem como aqueles rios temporários, que tem época que ele está fluindo, outras épocas ele já não corre mais, virou um leito seco. Mas deixa eu te dizer, Deus quer que nós cresçamos e que haja em nós um rio de vida que flui continuamente, dia após dia, e que possamos estar na presença dele, orando, conversando com ele, falando com ele, todos os dias. Então o que acontece, querido? Eu preciso entender, primeiro, por meio da oração, o Senhor nos deu o poder de restringir o céu, ou de liberá-lo. A palavra do Senhor nos fala que tudo que nós ligarmos na terra em oração,
crendo recebereis. Tudo que nós ligamos aqui, ligamos aqui é ligado no céu. Tudo que nós desligamos aqui é desligado no céu. Como que se faz isso? Através da oração de concordância, a oração coletiva, não é? Então isso é tão importante, a gente ter entendimento pela oração, sabe? Simplesmente a nossa falta de oração, ela simplesmente restringe a ação do céu na vida daquele que não ora. Sério isso, não é? A falta de oração restringe o agir de Deus, o mover de Deus na vida daquele que não ora, que não tem uma vida de oração, que não tem uma rotina de oração. E aí, tem muitas aquelas pessoas, graças a Deus, não no nosso meio. No nosso meio tem bem poucas, mas tem as pessoas que a gente encontra por aí, né, que às vezes as pessoas falam o seguinte: eu já fiz o que falou, não deu certo. Eu já fiz isso, fez tantas coisas. Eu pergunto: comeu da palavra e orou? Pergunta para você ver, fala: não, essa parte aí é meio complicado. Geralmente a resposta vem por esse parâmetro, por esse caminho. Então eu preciso o quê? Orar e comer da palavra. Eu preciso de alimento espiritual na minha vida. Então eu preciso isso. Então o movimento do céu, ele está associado com o movimento do nosso coração em oração. Eu fico assim, sabe, impressionado com como às vezes Deus inquieta a gente orar. Eu falei sobre como viver em paz domingo passado. E quando a gente está orando, às vezes, querido, a falta da paz é um sinal de Deus na nossa vida. A paz, seja a paz de Cristo, o hábito em vossos corações. E quando Deus tira a paz, é porque Deus está querendo nos mostrar alguma coisa. E às vezes nós estamos orando e nós vamos orar por alguma coisa. Já contei para vocês quantas vezes eu fui orar por algo específico, algo que eu queria muito, mas quanto mais eu orava, mais eu perdia a paz em relação àquele assunto ou àquela decisão. Quanto mais eu orava, mais eu perdia a paz. O que é isso, querido? É Deus usando, sabe, as minhas faculdades, a intuição, sabe, o meu coração, a minha consciência, para quê? Para me livrar do erro, para me livrar do problema, para me livrar do prejuízo, para me livrar, sabe, daquilo que não é bom para a minha vida. Então eu preciso o quê? Orar. Eu preciso aprender a orar continuamente. E o Senhor, o que, querido? Sempre que Deus vai fazer algo na terra, sempre que Deus quer fazer algo, Ele procura um intercessor, uma intercessora. Sempre que Deus vai fazer, Ele incomoda, Ele inquieta alguém para orar. Já falaram para você? Deus me inquietou a orar por você. O que está acontecendo? Já fizeram isso com você? Por que você acha que fez? Lembra, você é filho, você é amado. E talvez você não estava num momento onde Deus poderia inquietar você e você responderia positivamente a Deus. Deus levantou um intercessor, alguém que respondeu para orar por você. Entende? Deus levanta alguém para orar por você. E isso é extremamente importante, querido. A gente entrar, sabe, nesse princípio e andar por esse caminho. Então, querido, Deus, Ele revela para Jeremias que o tempo do cativeiro, se você já leu a história lá do livro de Jeremias, e também o de Daniel, você vai entender, mas eu vou dar aqui o pano de fundo. No tempo de Jeremias, o povo foi levado para o cativeiro. E aí, na época, o cativeiro foi levado, Israel foi levado para o cativeiro na época que Jeremias era profeta em Israel, e ele estava vivo, ele viu. Então ele foi levado para o Egito, ele foi levado para alguns lugares, junto com as situações da turbulência do país na época. E aí o que acontece, queridos? Deus mostrou para Jeremias que o tempo do cativeiro ia durar 70 anos. Ia durar 70 anos. E quando Daniel já estava lá no cativeiro, há muito tempo, há 70 anos que Daniel estava lá, porque ele foi um dos que foi levados como escravos. Ele já estava lá, passados 70 anos, ele lendo a palavra de Deus, o livro de Jeremias, ele entendeu que já havia passado o tempo da escravidão, que era hora de Deus mover e levá-los de volta para casa. O que Daniel fez? Comprou uns fogos de artifício e comemorou, foi isso, irmãos?
O que ele fez? Foi orar e jejuar, até que o céu se movesse. E todos então, só depois que Daniel orou e jejuou, foi que o povo foi liberado para voltar para casa. Assim é comigo e com você, assim é conosco. Deus deu a promessa, Deus liberou a palavra, Deus ministrou na tua vida, Deus está ministrando, mas o que acontece? Tem uma palavra de Deus, tem promessa de Deus para você, mas eu preciso me levantar em oração. Eu preciso me levantar em oração, em clamor. Eu preciso alinhar o mover do meu coração ao mover de Deus. Eu preciso alinhar para que realmente tudo venha acontecer de acordo com a promessa que há de Deus para nós. Então Deus precisa levantar um intercessor. Quantos querem ver as coisas aceleradas na sua vida nesse ano? Não vai ser automático. Você precisa se alimentar para comer da palavra e orar. Pastor, é uma troca, mas nós não estamos na graça. Estamos na graça, querido. Orar e comer da palavra é comida, é sobrevivência, não tem nada a ver com troca, não é por nada. Ah, meu querido, você está vivo, vai almoçar hoje. Por quê? Você não está vivo, não está saudável? Porque é necessário para o alimento, é a vida. Entende? É só comer. Não tem troca de nada, é só para você comer e crescer e se fortalecer em Deus, se fortalecer no Senhor. Então isso é tão importante, que haja o que em nós, esse entendimento, e que a gente consiga e que a gente vá realmente para esse caminho da oração, para que de fato haja aceleração na sua vida. Você precisa se levantar em oração. Só um parênteses, que não está no esboço aqui, mas está no coração. Muitas vezes, quando a gente fala nessas questões, oração, leitura da palavra, fidelidade nas mais variadas áreas da igreja, a gente começa a avaliar o nosso passado. Não é assim? A gente começa a olhar essa semana, poxa, hoje é o primeiro dia da última, né, o finalzinho do mês. Praticamente já foi a última semana, terça-feira já é outro mês. E esse mês eu quase não orei. Não faça isso. Para de olhar para trás. Olhe para o Senhor Jesus. E toma decisão olhando para o Senhor Jesus do presente. A decisão a gente toma sempre no presente. A gente não toma decisão no passado e a gente não toma decisão no futuro. Você só toma decisão no presente. Então toma decisão hoje, aqui, agora, a que você quiser. Não é a que eu falo, é a que você quiser, a que você escolher tomar a decisão. Mas a gente decide é no presente. É sempre no presente que a gente vai decidir. Então, qual é um caminho para a gente não crescer? Amanhã eu vejo. É ou não é? Esse é o segredo de ficar para trás. Amanhã a gente vê. Esse é o segredo de não crescer, esse é o segredo de não avançar, esse é o segredo de não decidir no tempo certo. Entende? Fecha parênteses, esquece aí, esquece o sentido assim, volta para o contexto que eu estava falando. Então veja, querido, eu preciso me levantar em oração. Agora, Deus da sua graça, Ele estabeleceu como seus parceiros, nos estabeleceu como seu parceiro, e Ele decidiu nada fazer, a não ser que nós concordemos com Ele sobre a terra. Deus não vai fazer nada na tua vida se você não concordar com Ele. Amém? Querido, preste atenção, deixa de conversar do lado aí, vamos focar aqui. Então é tão importante isso, né? O que acontece? Eu preciso sim, entende? Ser parceiro de Deus naquilo que Ele vai fazer na minha vida. Eu preciso ser parceiro de Deus naquilo que Ele vai fazer, porque Deus inquieta meu coração, mas eu não oro. Deus libera a palavra na minha vida, mas eu não oro. Deus me inquieta a orar ou a conhecê-lo, mas eu nada faço. Querido, não vai acontecer nada na minha vida não. Sabe por quê? Porque Deus, na sua soberania, Ele decidiu nada fazer sem a parceria do ser humano, da pessoa. Ele decidiu nada fazer,
a não ser que você se levante junto com ele em oração, em concordância. Deus te deu o livre-arbítrio e ele honra isso, entende? Você é livre. Você é livre para desistir de Deus, você é livre para pecar, você é livre para cometer um crime, depois vai ser preso, mas até lá, entendeu? Você é livre para fazer o que você quiser. Por isso que eu preciso concordar com Deus, para que Ele opere na minha vida. Entende? É por isso que eu preciso concordar com Deus, para que Ele faça na minha vida, porque Ele me deu o livre-arbítrio. E quando eu concordo com Deus, orando por aquilo que Deus já prometeu, orando por aquilo que Ele já falou, orando por aquilo que está explícito na palavra dEle, ora, está explícito para quem? Para quem Ele mostra. Mas você só consegue enxergar se o Espírito de Deus mover na tua vida, e eu só enxergo se eu orar. Querido, é tão importante isso, é tão importante. Então eu preciso o quê? Orar continuamente. Orar continuamente. Deus, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele faz todas as coisas, mas Ele decidiu não agir sozinho na terra, por isso nós somos chamados para orar, entende? Eu não tenho tempo, senão domingo passado eu atrasei no tempo, não quero atrasar hoje. Mas o que acontece? Para Jesus vir, primeiro teve a promessa, depois se levantou Simão, depois se levantou Simão mesmo, depois levantou Maria, que quando chegaram no templo, eles estavam lá orando, Senhor, cadê o Messias? Deixa eu te dizer, nunca se orou tanto na terra para Jesus voltar. Ninguém diz amém, né? Está todo mundo com medo. Vocês estão com medo, é? Então, nunca se orou na terra tanto para Jesus voltar. Diga amém, querido. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa aqui para você, eu tenho isso comigo. Quando o seu líder, quando o seu chefe te chama, você tem duas maneiras de ir. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? O que será que está acontecendo? Ou falar, qual é a bênção que vai vir para mim aí? Rapaz, meu chefe está chamando, eu acho que eu vou ser promovido. Entendeu? Isso é escolha sua. Como que você vai? Você que escolhe. Pastor, mas eu fui lá e cheguei lá, era um problema. Mas você foi na motivação correta, você chega lá emocionalmente muito melhor, tem jeito, você só tem vantagem em pensar coisas boas. Entende? Então, querido, vai ser bom demais com Jesus, querido. Não pensa que tem algo aqui na terra, nada de bom aqui na terra que se assemelha, que possa se comparar àquilo que Deus tem preparado para nós. Entende? Não tem nada, aquilo que você acha que é muito bom, você vai falar, eu era bobinho demais, né? Pensava que sabia o que era bom. Então é muito importante, queridos, que haja realmente esse entendimento. Nós não fazemos nada sem Deus, e Ele não faz nada sem nos usar como instrumento. Então, veja bem, quando a igreja não ora, o que ela está fazendo? Ela está permitindo o maligno, o diabo, a cumprir os seus propósitos. Quando a igreja não ora, quando você não ora, você está dando espaço para o diabo. Nossa, pastor, que palavra forte. Não, mas é a verdade. Não adianta eu falar uma palavra bonitinha e você não ser transformado, você não ser fortalecido, você não ser guardado, você não ser cuidado, você não ter a bênção de Deus acelerada na tua vida. Então isso é muito importante. Agora, o que acontece, querido? Mas quando nós oramos, nós damos ao Senhor um canal para Ele agir. E isso a gente vê de maneira muito clara lá em Êxodo capítulo 17. O que aconteceu lá em Êxodo capítulo 17? A nação de Israel está saindo do Egito, então os amalequitas vêm e atacam a retaguarda de Israel, ou seja, quem estava na retaguarda? Os cansados, os mais fracos, aqueles que não estavam dando conta de acompanhar o ritmo. Então Moisés chega para Josué e fala, escolhe uns homens aí, vai lá e guerreia contra Amaleque. Enquanto você estiver guerreando no vale, eu vou estar em cima do monte, orando por você e por todos aqueles que estão guerreando. E então, o que acontece? Sobe Moisés no monte, e junto com ele leva Arão e Hur, dois irmãos, dois amigos. E enquanto Moisés levanta a mão e ora, lá no vale, Josué e todo aquele exército, todos aqueles homens que estavam com ele, prevaleciam, venciam, conseguiam vencer Amaleque. Mas quando os braços de Moisés se cansavam e os braços abaixavam, o nível de oração, o nível de intercessão, o clamor diminuía.
o Amaleque, o inimigo, ele começava a vencer a nação de Israel. Então o que eles fizeram? Arão e Hur colocaram uma pedra, Moisés se assentou sobre a pedra, e eles então seguraram, um de um lado e outro do outro, a mão de Moisés levantada, até que no vale, Josué e todas aquelas pessoas que ele selecionou venceram a Amaleque, o seu inimigo. Por quê? Porque isso fala o que? Da intensidade no nível de oração. Preste atenção no que eu vou dizer. Ninguém consegue sustentar um nível de oração durante muito tempo sozinho. Diga amém. É verdade, não é errado não. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. É por isso que o pastor Isaac estava aqui orando pelo culto à noite, orando pelo culto, pelos que estão enfermos, orando pela nossa vida financeira. É por isso que eu oro aqui, é por isso que a gente vê o Pablo, o pastor Isaac, o pastor Gilberto, os irmãos fazendo vídeo. Gente, eu acabei de orar por você, acabei de clamar por você. Querido, isso fortalece a nossa fé, isso fortalece o nosso coração, saber que tem gente orando por nós. Deixa eu te dizer, quantas coisas Deus fez na tua vida por causa de pessoas que oraram por você. Então sustentar a oração não é algo fácil, por isso nós precisamos estar juntos. Já viu aquela conversa mais mentirosa, o engano do diabo, que tem gente que fala assim, né, não precisa ir na igreja, que eles chamam esse prédio aqui de igreja, que é só o prédio, igreja somos nós. Não precisa ir na igreja para servir a Deus. É mentira, precisa sim. Eu preciso de cada um de vocês para permanecer. Sem vocês eu não permaneço, eu não dou conta. E vocês precisam um do outro para permanecer. É porque quando 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pediram, crendo, assim será feito, meu Pai. Agora eu estou sozinho, vou concordar com quem? Estou sozinho em casa, eu vou concordar com quem? Se tudo que ligares na terra está no plural, eu estou sozinho, vou ligar com quem? Só se for na tomada levar um choque, né? Não vai acontecer nada. Entende, querido? Às vezes porque não conhece a palavra, também não sabe a importância das coisas. Então eu preciso me reunir, eu preciso dos meus irmãos. Queridos, eu não sei. Eu não reúno com o meu líder e dou para ele a chance de terminar a reunião sem antes ele orar por mim. Você não está esquecendo nada, não? Ô, Jaré, nem todo mundo faz como você. Eu falo, para os outros é problema deles, eu quero saber de mim. Eu vim aqui, estou aqui na reunião, se eu vou embora e não vai orar por mim. Mas você é homem de Deus, foi mais uma razão para você orar por mim. Entendeu? Eu preciso entender. Querida, eu vou pedir oração por mim no final. Aliás, vou pedir agora, para não esquecer. Amanhã eu estou indo para uma chácara e vou ficar uma semana lá de jejum e oração. Você pensa que é fácil? Você pensa que eu estou assim empolgado? Ai, glória a Deus, aleluia. Eu sei que eu vou sentir fome, eu sei que eu vou sentir dor de cabeça, eu sei que não vai ser fácil, não. Você já jejuou, você sabe como é que é. Mas é preciso, é necessário. Então ore por mim para Deus dar graça. Amém? Ainda mais agora que eu tenho 20 dias, 15 dias aí que eu saí do Covid. Né? O pessoal fala, você é doido, você vai jejuar, a sua imunidade está baixa, mas o Senhor é forte na nossa vida. Estou tomando Gatorade, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Né? Então o que acontece? Ore por mim, amém? Aleluia. Você falou amém, você vai orar mesmo. Então veja bem, eu preciso estar junto e orar e clamar diante de Deus. Queridos, é tão precioso. Nós teve um irmão que frequentava a igreja aqui, e os filhos dele me contaram uma cena. Ele já faleceu. E a esposa dele morreu assassinada. E ele tinha 3 menininhos pequenos. Não vou falar o nome, talvez ele está até assistindo. Alguém da família. Eles tinham 3 crianças pequenas. Eles moravam aqui na Vila Romana. E a gente deu assistência para eles. A nossa igreja deu assistência para eles durante muito tempo. E o pai dele tinha uns problemas de trombose, veia entupida, e entupiu essa veia aqui do pescoço. Estava praticamente tudo obstruída. Gente, aqueles meninos eram muito pequenos mesmo. Né? Eram os 3, o pessoal já vai identificando aí quem é. E eles estavam aqui, e um dia ele estava passando muito mal. E os meninos conseguiram me contactar. Pastor, ajuda a gente a levar ele para o hospital. E eles não tinham carro, e eu fui lá. E os meninos estavam os 3.
ajoelhado na cama, o pai na cama e os 3 pequenininhos orando. Deus, não deixa meu pai morrer não, porque se ele morrer, quem vai cuidar da gente? Não, aquele homem teve uma sobrevida sobrenatural, porque os médicos chegaram a dizer, daquele mesmo, não está indo sangue para a sua cabeça, não está indo sangue para o seu cérebro, como é que, a gente não sabe como é que ele estava vivo. E ele ainda viveu alguns anos, para frente. Cara, a oração tem poder, a oração é algo poderoso. E sabe por que é tão difícil orar? Porque o diabo faz de tudo para você não entender, não saber, não perceber o quanto a oração é poderosa na sua vida, na sua casa, na sua família, em tudo aquilo que está relacionado a você. Então, é muito importante isso. É muito importante isso. Então, por quê? Por que existe tanta indisposição de orar? Primeiro ponto aqui. Ô Jesus, gastei tempo demais na introdução. Né? Por quê? Porque tem gente que se esconde da presença de Deus. Tem gente que tem medo da presença, né? Não se esconda da presença. Quando a gente vai ler a Bíblia a primeira vez, eu não aconselho ninguém a ler a Bíblia a partir de Gênesis. Só depois você já leu o Novo Testamento algumas vezes. Mas quando a gente vai ler, ninguém me orientou, e a primeira vez que eu li já no livro de Gênesis, comecei por Gênesis. Então, as pessoas geralmente perguntam, mas por que essa causa, né? Qual é a causa da falta de oração? Então a gente pode apontar muitas causas, tem muitas razões, mas tudo isso começou lá no Jardim do Éden. Qual foi o problema? A palavra do Senhor nos fala que na viração do dia, todos os dias, Deus ia ter comunhão com Adão. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá e ia ter comunhão com Adão. Até que um dia, Adão pecou. Adão e Eva pecaram. Mas Deus deixou de ir encontrar com eles, irmãos? Não. Deus foi como de costume. Mas o que aconteceu? Adão e Eva estavam lá esperando eles? Não. Eles fugiram e se esconderam. Eles fugiram e se esconderam de Deus. Tem muita gente, porque não entende a graça de Deus, não sabe que de fato são perdoados, não tem consciência de que é perdoado, ele ainda vive debaixo de condenação, ele vive debaixo de acusação, ele vive, querendo viver com base no merecimento. Aí eu orei, então Deus vai me aceitar, eu busquei a Deus, Deus vai aceitar, eu não fiz nada errado, essa semana eu fui santinho, então Deus vai me aceitar. Não sabe nada, não é por aí. Deus te aceita porque Jesus morreu na cruz por você e derramou o sangue santo e puro dele para te perdoar de todo pecado, não de alguns. Aqueles pecados que você tolera, Jesus morreu para perdoar eles também. E aqueles que te deixam indignado, Jesus morreu para perdoar eles também. Jesus morreu para perdoar eles também. Então, se eu não tenho consciência de perdão, por que Adão e Eva esconderam? Adão e Eva esconderam, falando: nós pecamos, Deus está com raiva de nós, agora Deus vai nos matar, então vamos correr, vamos nos esconder de Deus. Querido, é da mesma maneira hoje, é do mesmo jeito hoje. A pessoa é acusada na sua mente, e ela fala: não estou muito bem na fita com Deus, então não vou pedir nada para Ele hoje não. Ontem, rapaz, o pau quebrou lá em casa, eu briguei com a minha mulher, e pior que ela estava certa e eu estava errado. Rapaz, então Deus deve estar muito chateado comigo, então eu vou me esconder de Deus. Deixa eu te dizer, ninguém gosta de ficar perto de alguém que fica apontando o dedo, que fica mostrando os seus defeitos, as suas falhas, os seus exageros, os seus equívocos. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que age dessa maneira. Não é assim, irmãos? A gente afasta dessa pessoa, a gente corre dessa pessoa. Mas o que acontece? A maioria das pessoas pensa que Deus é assim, que fica apontando o dedo para os seus erros, para as suas falhas, para os seus pecados. A verdade é que muita gente tem essa ideia de Deus, que Deus é alguém que fica só te apontando o dedo e te acusando. Ou seja,
porque não come da palavra, não se alimenta da palavra, não se alimenta de Deus, não conhece a Deus e supõe que Deus é alguém que fica apontando o dedo e então não tem fé para orar, não tem fé para clamar diante de Deus, entende? Não consegue se chegar diante de Deus. O que ele faz? Faz como Adão e Eva, se esconde de Deus, vai para algum lugar onde teoricamente Deus não vai encontrá-lo, né? Onde não vai acessar a ele ali onde ele está. Então eu preciso ter revelação de que da graça de Deus. Pessoas não oram simplesmente porque evitam a comunhão. Já viu uma pessoa que faz a coisa errada? Pisou na bola com você, ela corre para a rua, rapaz, vamos tomar um café junto? É assim? Chegou o dia dela te pagar, ela não pagou, né? Aí uma semana depois, ela te liga, rapaz, fiz um almoço aqui, vem almoçar aqui em casa. É assim, irmãos? Evita a comunhão, não é? Pessoas evitam comunhão com Deus, porque acham que estão em dívida. Dívida que elas pensam que de alguma forma elas mesmas podem pagar. Não podem. Não podem. Então ela precisa ter o quê? Esse coração, sabe? Buscar a revelação, comer da palavra e orar, para saber que ela já é perdoada, se ela aceitou Jesus, se ela creu, ela já é perdoada, ela não será, ela já é. Então ela pode chegar diante de Deus, na certeza, entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou para nós, e chegar na presença de Deus com ousadia, sabendo que é aceito, não por causa do que eu faço ou deixo de fazer, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz por mim. Entende? Então posso chegar na certeza de que sou aceito, e aí eu chego diante de Deus. E eu chego diante de Deus e eu vou orar, eu vou pregar, eu vou falar, e eu sei que Deus vai fazer não por causa de mim, mas é por causa de tudo que Jesus já fez na cruz. Então, não se esconda de Deus. Por que as pessoas têm dificuldade de orar? Porque elas evitam a comunhão. Ah, querido, evitam a comunhão. Então deixa eu dizer uma coisa, não podemos orar, a menos que nos coloquemos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Amém? Coloca lá, sou perdoado, eu sou perdoado. Então eu preciso de uma clara consciência de perdão para que eu possa orar efetivamente. Por quê, irmãos? Uma pessoa que ela não sabe que é perdoada e ela cometeu algum pecado, o que vai estar ali na pauta da oração dela? Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ela passa 1 hora, 2 horas pedindo perdão e não ora efetivamente. Ela já é perdoada. Aí ela está pedindo para Deus fazer o que ela já é. Deus me torna um ser humano, você já é humano. Tem lógica ficar pedindo para Deus fazer o que eu já sou? Mas quando eu estou debaixo de acusação, é exatamente isso que a gente faz. É exatamente isso que a gente faz. A gente ora para Deus falar, para Deus nos tornar o que nós já somos. Deus me torna uma pessoa perdoada, mas você já é. E aí, nesse engano, você está lá pedindo para ser perdoado, pois você já é, e deixa de orar. E deixa de orar efetivamente. Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu casamento, abençoa meus filhos. Deus abra a porta na minha vida financeira. Deus traga a cura sobre a minha vida, traz a cura sobre a minha família. Deus, eu creio na tua proteção, no teu guardar. Em vez de estar orando dessa forma, efetivamente, ele está pedindo para Deus fazer o que ele já fez, já é perdoado. Jesus já fez na cruz. Entende? Então é muito importante que a gente entenda isso. Deus quer que você ore efetivamente. Querido, olha só, lá em 1 João 4, versículo 18 diz que o amor lança fora todo o medo. Se você sabe que você é amado por Deus, se você tem revelação, luz de Deus, que você é amado por Deus, você não tem medo dele. Quer ver um exemplo assim muito simples? Seu filho acabou de aprontar com você, sim ou não? 30 segundos depois ele está te pedindo algo ridículo, absurdo para você, na maior cara de pau. Por quê? Porque ele sabe que é amado. Ele sabe que você o ama. E então ele vai e pede. É assim ou não é? Eu ainda nem passei a raiva do fulaninho, né? Ainda estou com vontade de dar umas palmadas nele. Vai, pai, faz isso para mim. Como assim, rapaz? É, pai, faz. Ele já esqueceu aquilo, ele não lembra mais. Deus é nosso Pai.
e nos ama. Entende? É tão importante a gente entender isso. Quando você sabe disso por revelação, você vai fazer igual ao seu filho. Você acabou de fazer uma coisa errada, mas está lá: Deus, abençoa meu dia hoje. Deus, abençoa meu trabalho hoje. Deus, que o meu trabalho seja produtivo. Deus, que a graça e o favor do Senhor venha ao meu trabalho, em nome de Jesus. Deus, eu tenho uma meta alta para bater, Senhor, mas eu quero ultrapassar minha meta. Deus, vem na minha vida. Você entendeu a diferença? É uma questão de que, se você crê corretamente, você vai ter um comportamento correto. Se você crê errado, você vai ter um comportamento equivocado. Entende? Então é necessário buscar a revelação. Não fuja da comunhão. E você sabia que deixar de orar é pecado? Não é uma perversidade. Projeta para nós aí 1 Samuel 12, 23. Queridos, eu fiquei impactado a primeira vez que eu li isso aqui. Eu quero te dar o pano de fundo para você entender. Até aqui, Israel não tinha um rei. Até aqui, Israel não tinha um rei. Mas agora, isso aqui já tinha acabado o tempo dos juízes. E o tempo dos juízes foi um tempo muito difícil. Porque Deus levantava um juiz e então a nação de Israel era governada por aquele juiz. E aquele juiz ouvia de Deus e Deus dava direção e eles venciam seus inimigos ao redor. Mas quando aquele juiz morria, o povo deixava de seguir o Senhor, e a consequência de se afastar de Deus era o quê? Que o inimigo ganhava força e derrotava eles. Aí o que aconteceu? Chega um momento que eles pedem um rei. E nessa época, quem estava julgando a nação de Israel era Samuel, o primeiro profeta. E aí, o que acontece? Samuel conhecia a Deus. Samuel foi criado no templo, desde pequenininho, começou a ouvir a voz de Deus muito novo. E quando a nação de Israel, através dos seus anciãos, pedem um rei, nós queremos um rei que siga diante de nós, como todas as nações ao nosso redor. Samuel sabia que isso não agradava o coração de Deus, porque era Deus quem queria governar e abençoar a nação de Israel. E então, Samuel fala para os anciãos: olha, não vamos ler, eu só estou aqui, é mais rápido, eu falando. Olha, vocês não estão rejeitando a mim, vocês estão rejeitando o governo de Deus. E os anciãos choraram e falaram tudo, mas continuaram naquele propósito. E aí, quando os anciãos entendem que não estavam de fato fazendo algo que não agradava a Deus, eles chegam para Samuel e falam: Samuel, por favor, ore por nós, continue orando por nós, continue intercedendo por nós. E essa é a resposta de Samuel: quanto a mim, Samuel respondendo aquelas pessoas: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Qual que era o pecado que ele ia cometer? Deixar de orar. Deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Pai, primeira vez que eu li, falei esse versículo, eu falei: Deus, eu quero isso para a minha vida. Primeira vez, era novo convertido, tinha 18 anos. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E é um versículo que realmente faz parte da minha vida, do meu ministério. Cada dia eu lembro dele. Então é muito importante, querido. Então percebe, orar é algo tremendo, é algo maravilhoso que eu preciso ser. Então eu preciso ter comunhão, eu preciso estar continuamente em comunhão com Deus, buscar ter comunhão com Deus, ter consciência de que eu sou perdoado. A falta de oração é, portanto, que um resultado de pouco conhecimento do pai que tem. Exatamente isso, a razão da falta de oração. Ora pouco porque não conhece o pai que tem. Pensa que o pai é igual aos nossos pais terrenos, que não são bons como nosso Deus é. Entende? Por melhor que seja seu pai, não dá para comparar ele com Deus. Deve amar, respeitar, honrar, fazer tudo. Um dia, não, deixa para lá, que senão não rende aqui. É muito importante isso, Olha só o que diz aqui Jó, versículo 27, verso 10, diz assim, Jó 27, 10, vou ler aqui, diz: deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus o tempo todo? Veja bem, ele não vai, está perguntando, por que ele não vai? Porque ele vai estar acusado. O perverso não tem coragem de chegar diante de Deus.
ele pensa que ele está debaixo de acusação e fala: rapaz, se eu for lá, Deus vai me matar. Então ele corre de Deus. Nós devemos fazer o contrário. Jesus já nos perdoou, nós precisamos correr para Deus. Amém? Aí olha só, Salmo 14, versículo 4 diz o seguinte: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, nem comem o meu povo como se comem pão. Eles não invocam o Senhor. Ou seja, os obreiros da iniquidade, sabe, eles não se alimentam de Deus, eles não se alimentam da palavra, eles não têm essa comunhão com Deus. Agora, eles não invocam o Senhor. Quem invoca o Senhor? Só quem sabe que é perdoado, só quem sabe que Ele é Deus, só quem sabe que Ele é bom, só quem sabe que Ele é o nosso Pai. Aí você invoca o Senhor. Querido, eu não sei se você já precisou invocar o Senhor, mas eu já. Assim, a gente precisa todo dia. Mas quando você está naquele contexto, naquela situação, que o médico chega para você e fala: nós vamos fazer a última tentativa. Se a nossa última tentativa não der certo, é só Deus. Rapaz, né? A gente conhece a Deus e fala: graças a Deus que Deus é maior do que tudo isso. Eu me lembro quando nós assumimos aqui, na semana que nós assumimos essa igreja, Caleb era novinho, deu uma pneumonia tão forte, que todos os antibióticos que da época foram ministrados, só faltava um. Nós vamos ministrar esse antibiótico aqui. Se o organismo dele não responder, aí é só Deus. Se você acredita em Deus, começa a falar com ele: rapaz, já estou falando tem tempo, orando, jejuando, estou fazendo tudo, né? Graças a Deus deu tudo certo. Caleb está aí, trabalhando, graças a Deus, vivo. Então veja bem, mas se a pessoa não conhece a Deus, se a pessoa não sabe que Deus é bom, entende? Talvez até ele clama na hora do desespero, mas ele clama sem crer que Deus vai fazer. Ele clama por clamar, ele clamaria para qualquer coisa, mas aí no caso ele lembrou de Deus, clamou para Deus, mas ele clamaria para qualquer coisa. Mas se você conhece a Deus, você vai clamar ao Senhor, Ele vai ouvir você, Ele vai te ouvir e Ele vai fazer na tua vida. Amém? Então, tem gente que, né, não entende. Antes de você orar efetivamente, você precisa tratar com essas indisposições todas, colocar fora, saber que Deus é seu Pai. Não vou me esconder de Deus. Eu tenho uma frase que eu falo sempre para as pessoas que chegam para mim, né? Coincidentemente chegou um rapaz ali agora, antes do culto, falando que casou aqui na igreja. Eu falei: então vem. Aí ele falou: pastor, eu não vou vir hoje não, que eu bebi. Eu falei: daí, o que tem você vir bêbado? Pode vir, você nem está bêbado, você só está meio alto, vem, né? Não sei não. Aí no final eu falei: vem para cá. Aí ele falou assim: uma hora eu venho. Eu falei: não, uma hora não tem ninguém não, uma hora a igreja está fechada, é 18 horas, vem às 18. Porque é verdade, né? Então eu estou mostrando para ele que essa hora indefinida, com humor, com amor, com graça, que uma hora é hora nenhuma, é um artigo indefinido, precisa ser uma coisa definida. Eu vou buscar a Deus, eu vou estar na presença de Deus, entende? E aí eu aprendi o seguinte: para você que está aqui, nunca corra de Deus, por pior que seja o que tenha acontecido, sempre corra para Deus, porque sempre Ele vai te receber, sempre, sempre, sempre Ele vai te receber. Então nunca corra de Deus, mas sempre corra para Deus. Amém? Então isso é muito importante, querido, né? E às vezes, querido, as pessoas, elas não têm temor de Deus, elas perdem o temor de Deus. Por que as pessoas perdem o temor de Deus? Porque acham que não adianta nada orar, não conhece a Deus e desconhece a Deus a tal ponto que não tem temor dele. O que é temor? Temor não é ter medo, temor é ficar perplexo com a grandeza de Deus, temor é ficar perplexo com a bondade de Deus, temor é ficar perplexo com a graça de Deus, com o favor dele sobre nós. É você receber uma bênção extraordinária e olhar para você mesmo e falar: uau, que Deus é esse, que abençoa de forma tão abundante uma pessoa como eu, tão cheia de defeitos, tão cheia de falha, tão pequeno, mas o Deus tão grande me abençoa a si mesmo. Uau, entende? É isso que é temor de Deus, é você ficar perplexo com a grandeza, com o amor e com o cuidado de Deus, com a sua vida, com a sua casa.
Então tem muita gente que perdeu o temor de Deus, entende? Mas Deus quer fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Preste atenção. Tem gente que fala assim: o que eu vou ganhar se eu orar? Tem gente que fala isso: o que eu vou ganhar com isso? A Bíblia fala, até está aqui os versículos, mas não vou ler. Eu não quero atrasar igual eu atrasei tanto semana passada. Quando você ora, Deus te mostra o que você não vê. Entendeu? Quando você ora, Deus traz luz nas suas trevas. Aquilo que você não consegue enxergar, Deus te mostra. Entende? Não há conselho dos céus para quem não ora. Não há conselho do céu para quem não ora. Então, eu preciso orar. Ora para Deus mostrar aquilo que você não conhece, né? Ora para você, né, saber realmente aquilo que Deus tem preparado para você. Aqui a Bíblia fala o seguinte: há um lugar, um próximo tema aí, há um lugar onde o inimigo não nos vê. Qual lugar é esse? Lugar é bom, né? Um lugar onde o diabo não te vê, onde os demônios não te vê. Jó 28, 7 a 11 diz assim: essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Está falando de ave de rapina aqui. E se você não sabe, na Bíblia tem uma simbologia. Toda vez que fala ave de rapina, está falando de demônios. Entende? Está falando de demônios. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas paredes e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles. E traz luz o que estava escondido. Que lugar é esse, irmãos, que os demônios não te veem? Que lugar é esse que os demônios não te veem? Mas que você estando lá vai trazer à luz as coisas preciosas que estavam escondidas. Esse é o lugar de oração, querido. Quando você está orando ali, rapaz, ali você é guardado, protegido, o inimigo não consegue te ver. Entende? Quando você está ali orando, você está orando, clamando ao Senhor, querido, ele não consegue te ver. O Salmo 91 fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Muita gente pergunta: onde é o esconderijo do Altíssimo? É o lugar de oração. Você ora na presença dEle. É ou não é? Você ora na presença dEle. Então, é lá que você é guardado. É lá que todos os outros versículos que são promessas, cai a mim ao teu lado, 10 mil à tua direita, porém você não será atingido. O Senhor vai te guardar. Nem a praga, nem a peste, nem coisa alguma vai te alcançar. Que lugar é esse? O lugar da oração. Entende? O lugar da oração, quando você entra para aquele lugar, seja ele onde for, seja no seu carro parado na rua, seja aqui na igreja, seja no banheiro da sua empresa, seja no seu quarto, seja de madrugada no quintal da tua casa, não importa, o esconderijo do Altíssimo é no lugar de oração, é aquele local onde você ora, onde você clama a Deus. Aí as coisas acontecem, aí as coisas mudam, né? Então, o que acontece? Esse lugar, o Senhor começa lá nesse local, o Senhor te mostra coisas preciosas. Coisas preciosas te são mostradas, sabe, nesse lugar que mostra o caminho, onde não havia nenhuma saída. A pessoa fala: meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas se é uma pessoa que tem vida de oração, ela clama ao Senhor e o Senhor mostra a saída que ninguém conseguia enxergar. Mas ao orar, Deus mostra aquilo que o homem naturalmente não poderia ver, mas com a revelação de Deus ele vê. O que diz Jeremias 33, 3? Coloca aí, por favor. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É o que Deus está falando. Deus vai te mostrar o que você não sabe, quando você invocar o nome do Senhor, cada dia, cada manhã, cada tarde. Deixa eu falar algo aqui, rapidamente, para a gente continuar. Veja bem, a gente tem uma ideia religiosa de que orar é só quando eu faço aqui, que às vezes eu mando vídeo para vocês. Gente, acabei aqui de orar,
Aquilo é oração, mas não é só aquilo que é oração. Eu vou orando no meu carro, eu vou orando no meu trabalho, eu oro na minha casa, eu aproveito cada oportunidade, sabe? Eu oro, eu posso orar andando de olho aberto, não muda nada, é oração. Aprenda a orar. Aconteceu o problema, começa a declarar: Deus, em nome de Jesus, Pai, o negócio está tenso aqui, Pai, que treta horrível essa aqui, Pai, ajuda aqui, entra aqui, Deus, muda esse ambiente, muda esse problema. Começa a orar em todo e qualquer contexto. Querido, isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Ore em todo o tempo. Preste atenção, olha só o que diz Tiago 4,8: acheguemo-nos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Você se achega a Deus e Ele se chega para você. Eu preciso me achegar a Deus. É eu que escolho, é eu que decido, é voluntário, é intencional. Entende? Eu me chego a Deus. Veja bem, não tem nenhum mandamento para a gente orar quando está com vontade de orar. Isso é um engano. Ah, pastor, adianta eu orar sem vontade. Adianta muito mais do que não orar de jeito nenhum. Ficar esperando a vontade, ela não vem não. A vontade só vem depois que a decisão criou o hábito. A vontade só virá depois que a sua decisão criou o hábito de orar. Aí você vai sentir vontade de orar. Aí você vai sentir vontade de orar. Porque é o Espírito Santo de Deus no teu coração te falando: vem, estou te esperando. Vamos ter comunhão hoje, vamos tomar um café ali na padaria, nós dois juntos. Entende? Você vai ver o Espírito Santo falando isso para você. Entende? Então eu preciso o quê? Me achegar a Deus, voluntariamente, fazer o que você fez nessa manhã, saiu de casa e veio para cá. Está gostoso para ficar dormindo, mas você veio, entende? Então é muito importante, querido. Quantas vezes Deus nos dá sonhos? Sonhos mesmo. Sonhos que tem vários tipos de sonho. Tem o sonho de barriga cheia, que você comeu macarrão demais, meia-noite e meia. Aí tem aquele sonho que tem nexo, né? Não é que comeu demais, sonho de barriga cheia. Tem sonho maligno mesmo, que é opressão maligna. Mas tem os sonhos de Deus. Que Deus quer te mostrar caminhos. Que Deus quer te abrir os olhos. Que Deus quer te conduzir. Entende? Me lembra uma vez, isso aqui eu vou contar. Lembra uma vez que nós íamos pescar, eu trabalhava só secularmente ainda não estava no ministério. E nós íamos pescar, a turma toda lá da empresa, e nós íamos sair no sábado de manhã. Rapaz, quinta-feira para sexta eu sonhei, e o sonho era muito claro, Deus mostrando tanto problema que ia dar aquela pescaria. E eu acordava o sonho dizendo assim: não vá. Mas como? Eu já investi, todo mundo lá, já comprando tudo que tem que comprar, carne, os negócios, a gente vai comprar e só compra comida, né? A gente vai pescar e compra muita comida. Pescaria que não tem muita comida não presta, tem que ter muita comida. E aí, falei: não, vamos pescar e tal. Então, eu fiz trabalhar a sexta-feira toda sem graça. E agora, como que eu faço? Né? Tinha acabado de converter naquela época. E aí, na sexta-feira à noite, eu fiquei de comprar alguma coisa. E eu desci aqui naquele supermercado ali, antigamente era Compre Certo, hoje é Shalom. E aí eu desci ali no onde comprei alguma coisa, estava descendo para casa. Enquanto estava descendo para casa, um Corcel 2, naquela época Corcel 2 era carrão, viu, irmãos? O Corcel 2 chegou e entrou na minha frente assim, parou, desceu uma mulher toda esbaforida assim. Eu falei: Jesus amado, naquela época não tinha tanto medo de assalto como tem hoje. E ela falou: nossa, graças a Deus que eu te encontrei, estava indo lá na sua casa. Eu falei: o que foi? Deus mandou te dizer que você tem uma viagem amanhã e que não é para você ir. E lascou. Depois do sonho, uma profecia assim, no meio da rua, a mulher cerca, a amiga nossa, conheço muitos anos, mora bem aqui pertinho da igreja. Cheguei no outro dia cedo, fui lá, todo mundo empolgado e tal. Falei: gente, eu só vim aqui para despedir de vocês, eu não vou não. Todo mundo falou: mas o que foi? Falei: não, vocês sabem, coisa de crente. É coisa de crente. Eu sonhei, depois a profeta veio e falou isso para mim. E eles ficaram muito bravos comigo. Aí eu falei: não, fica tranquilo, vocês não precisam devolver minha parte do dinheiro que eu dei. Não precisa não, pode ficar tudo tranquilo, está tudo certo. Ah, mas a gente está ficando muito chateado, porque isso não se faz. Como que você faz uma coisa dessa e não vai? Eu falei: não, mano, não, me perdoa então, mas eu não posso ir.
Diante de tudo que aconteceu, eu não posso ir. O único argumento que eu convenci ele, se eu for, eu vou ser um problema para vocês. Deus não vai gostar de nadinha, porque Deus falou para eu não ir, eu vou ser um problema para vocês. Ah, Deus me livre, então fica mesmo, né? Vou contar só para você, como que Deus cuida da gente. Na ida, a carretinha quebrou o eixo. Pertinho da Polícia Rodoviária Federal, foram multados. Quando chegou lá, choveu os 3 dias. Tinha tanta gente pescando que precisava ter gente. Eu falei, para a canoa aqui, passa essa. Agora segura a outra agora. E eles falaram, foi Deus mesmo que te guardou e falou para você não ir. Na segunda-feira eles me contaram isso. Foi Deus que te livrou. Rapaz, se Deus é bom. Você está vendo, querido? Mas quando a gente ora, Deus cuida da gente. Deus te mostra coisa que eu não sabia. Tinha como eu saber de tudo que ia acontecer? Jamais. Mas Deus estava me livrando. Entende, querido? Então eu preciso sim continuar crendo no Senhor. Tudo é possível para aquele que crê e ora. Tudo é possível para aquele que crê e ora. Lucas 11, versículo 1 fala assim: de uma certa feita, Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Sabe, é o nosso clamor de hoje. A gente quer aprender a orar e orar com resultados, e obter resultados da oração, orar efetivamente. Então, sabe, eu preciso continuamente ir para a presença de Deus. Orar vai gerar vida em você, vai transbordar a vida em você, para inundar a todos os seus redor. Pense um pouco no que Deus tem feito na sua vida, por causa de pessoas que orou por você. Eu não conheci assim intimamente, nem o pai nem a mãe do Isaac, mas tem muitas bênçãos aí que o Isaac pode falar assim: rapaz, eu estou aqui, ó, a mamãe e papai que orou. E na vida de muitos de nós, na minha também. Tem coisa que eu olho assim, eu falo: rapaz, mas que legal! Legal, mas o mérito não é meu não, é do meu pai e da minha mãe, que oraram e intercediam por mim. E eu louvo a Deus que eu tenho um monte de gente que intercede por mim. Você que está me assistindo, não pare de orar por mim, por favor, né? Isso é tão importante. Entende? Tantas bênçãos que às vezes a gente esquece de bênçãos que nós recebemos hoje, por causa de pessoas que se levantaram em oração a nosso favor. Ah, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A gente, às vezes a gente não entende. Nem o diabo, nem o inferno tem poder nenhum sobre a vida daquele que ora. De um homem e de uma mulher que tem uma vida de oração. Eu fico vendo assim, algumas pessoas, eu não vou citar nome, tem inclusive algumas aqui na nossa igreja, e ninguém vê. Sabe aquelas pessoas que entram na igreja e saem da igreja, e os irmãos da igreja não vê aquela pessoa, e ela está aqui há muitos anos? Tem ou não tem, irmãos? A gente não vê. Vê assim, fala: oi, irmã, fulana, beleza e tal. Cumprimentou, pronto, já fiz minha obrigação com ela, agora só no culto domingo que vem que eu cumprimento aperto a mão dela. Aquela que ninguém chama para sair, ninguém chama para comer pizza, ninguém chama para ir na casa dela, não vai, só os parentes mesmo. Mas são pessoas de oração. São pessoas que clamam a Deus. São pessoas que estão diante de Deus, clamando a Deus. E aí eu fico olhando. Hoje não acontece mais, mas no passado acontecia. Mas pastor, o senhor dá tanto moral para ela. Rapaz, para ela que eu tenho que dar moral, é ela que ora por mim. Ela que tem que ter o mais, pelo menos aqui no meu coração, depois de Jesus, um dos lugares mais altos, né? Em se tratando de igreja, porque são gente que ora. Isso transforma as nossas vidas, querido. Então, eu preciso de orar. Amém? Hoje eu não vou conseguir falar tudo, mas eu vou ler aqui algo aqui. Olha só. Isaías 40, versículo 30 e 31, diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, com águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que Deus está falando aqui, querido? Mas os que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor está sentado de braços cruzados ou deitado na rede, tomando um refrigerantezinho gelado, água de coco? Quem espera no Senhor ora. É ou não é? Quem espera no Senhor conversa com Ele, né? Queridos, é tão bom. Às vezes a gente vai orando e a gente vai aprendendo. Senhor, eu tenho recurso
na minha mão. Aqui na minha mão tem um recurso para fazer o que eu quero e o que eu preciso. Mas eu escolho depender do Senhor. Eu prefiro tirar os meus olhos do meu recurso e colocar os meus olhos no recurso que vem do Senhor. Como que a águia sobe, irmãos? A águia não sobe nos lugares, nos voos mais altos, batendo as asas. Ela só pegando aquelas correntes de ar quente que desce, e ela então abre as asas e vai subindo naquela corrente de ar, vai subindo, subindo, subindo. Deixa eu te falar, por que a gente vai subir com asas, como águias, comparado à águia? Porque a corrente do vento e do Espírito vai vir sobre você. Você vai só descansar no Senhor, e o Senhor vai acelerando tudo na tua vida. Mas só quem ora consegue fazer isso. Só quem ora consegue descansar no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o pessoal do louvor. Amém? Para a gente cantar. Essa canção fala que o universo chora. Fala que o Pai o abandonou. Sabe por que Deus abandonou Jesus ali na cruz? Presta atenção nisso. A Bíblia diz: Jesus, quando estava lá, Deus meu, por que me desamparaste? Já leu na Bíblia quando Jesus diz isso, pregado ali na cruz? O Pai abandonou Jesus ali na cruz, para que Ele nunca precisasse abandonar a mim e a você. Seu Pai te ama, seu Pai te cuida, seu Pai guarda você. Então, não se esconda da presença de Deus. Entra na presença dele em oração. Não fuja da comunhão. E lembra, nunca corra de Deus, mas sempre corra para Deus. Corra para a presença dele. Jesus já foi abandonado lá na cruz. Você não vai ser abandonado. Por isso ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então quando você cantar isso, eu falei, orar é uma coisa voluntária, exclusiva, pessoal. Eu posso orar intercedendo por outras pessoas, mas o fato de orar é eu que escolho, é eu que oro, é você que ora. Posso orar por você, mas ter essa vida de oração é uma escolha pessoal. Eu te incentivo a escolher isso, a começar a orar. Nunca esqueço um rapaz que eu ganhei para Jesus, chama Zelito, pedreiro de mão cheia. Ele estava trabalhando lá em casa, e o nível, ele tinha que fazer uma queda d'água, e o nível não estava dando certo, a água estava vindo ao contrário do que ele queria. E então eu fui chegar lá para dar uma opinião. Cheguei, ele estava: Deus, Senhor Jesus, me ajuda, me ensina a fazer isso aqui. E eu descobri que Jesus é encanador também. Eu descobri naquele dia que Deus ensina a fazer o encanamento. Deus ensina a mudar o nível. Basta ter um pedreiro que crê. Entende? Deus ensina todas as coisas. Basta ter alguém que creia e que tenha coragem de pedir ajuda para Ele, de orar. Amém? Vamos orar antes de cantarmos. Pai Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos do Senhor. Ajude a gente, Pai. Nós somos tão inconstantes às vezes, mas nós queremos ser constantes no Senhor. Ó Deus, traz revelação para cada um de que nós somos perdoados, somos lavados, somos remidos. Nós somos teus filhos e o Senhor nos ama. Deus, no nome santo do Senhor Jesus, ajuda cada um agora, ó Deus, na escolha que eles vão tomar, vão decidir. Ó Deus, se vão ter uma vida de oração ou não, se vão confiar no Senhor ou não, se vão clamar no Senhor ou não, se vão clamar ao Senhor, se vão se lançar a sua fé. Ó Deus, tudo que são e que têm vão lançar no Senhor, confiando que o Senhor cuida de cada um de nós melhor do que nós mesmos. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa, oro pela igreja,
Ministra, Senhor, na vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que aconteceu, tudo que essa música fala, aconteceu por causa de você. Em nome do Senhor Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto, salvado. Para que você possa ter vida, Seu corpo Ele morreu. na cruz, seu sangue derramou. Aleluia. O peso do pecado Ele Para você ser aceito na presença dEle, sem nenhum medo, sem nenhuma insegurança, mas com confiança, com certeza de que é aceito diante de Deus, por causa do sangue que foi derramado na cruz. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Para que você possa andar na luz, na presença de Deus. Oh, aleluia! O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou. Glória ao teu nome, Jesus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande Ele tem por você, nada pode vencer. Ele venceu pra sempre, Glorificamos. sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glorifique a Deus, exalte o nome dEle. Declare. Senhor, eu vou para a tua presença. Não vou me esconder do Senhor, mas vou correr para a tua presença. Onde eu encontro luz, onde eu tenho revelação, onde o Senhor me conta as coisas que eu não sei, as coisas ocultas, onde o Senhor se revela a mim, Senhor. Cantamos aleluia, Senhor. Cantamos aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Cantamos aleluia. É isso que você está dizendo. Cantamos Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro
Aleluia. Antes de orarmos, encerrando, quero pedir para você. Eu creio que Deus falou com você. Eu creio que Deus te abençoou. Faça algo em prol de alguém. Manda uma mensagem para ele vir à noite, onde essa mesma mensagem vai ser ministrada, para que ele também seja abençoado. Amém? Pai Deus, dê um bom domingo a cada um. Deus, um dia de graça, um dia de favor, uma semana que se segue cheia do favor do Senhor, da bênção do Senhor, onde cada um possa, ó Deus, ir para a tua presença e orar, conversar com o Senhor, apresentar, ó Deus, as suas lutas, as suas dificuldades, compartilhar suas alegrias, as suas vitórias contigo, ó Deus amado, desfrutar da tua presença, Pai, ó Deus, e ter revelação de que o Senhor cuida deles, da bênção do Senhor sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, tenha um bom domingo.